Pois bem, vamos a mais uma questãozinha do Enem 2019. Aqui nós estamos com a questão de número... Aqui nós estamos na questão 124. Pausa o vídeo, manda ver. E aí, fez? Vamos lá? Então, ele fala no texto sobre o conceito de troca de calor, em que ele diz que o termo frio é usado de maneira incorreta. O comercial é interessante, mas continha incorreções a respeito dos conceitos físicos de calorimetria. Então vamos lá. Para solucionar as incorreções, para aporte os cobertores, a função correta é... Uma questão fácil, né? Mas não custa nada fazer uma revisão antes. Existem 3 conceitos que causam confusão em calorimetria. Eles são temperatura, calor e energia térmica. Bom, vamos fazer uma revisãozinha para essa questão tranquila, mas não custa nada. Vamos lá. Primeiro, então vamos começar explicando o conceito de temperatura, o mais fácil deles. Temperatura é a medida indireta da energia cinética média de oscilação das moléculas. Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa e se eu pegar as moléculas do braço dessa pessoa, a oscilação dessas moléculas, elas dependem da energia cinética que elas carregam. Quanto mais energia, lembrando que energia cinética é energia do movimento. Então, quanto mais energia cinética elas carregam, mais oscilação elas vão apresentar. Agora, se eu pegar a energia numa molécula no seu pé, com certeza a oscilação dela vai ser menor do que uma molécula no seu peito. Então eu posso dizer que a energia cinética no seu peito é muito superior à energia cinética das moléculas na sua perna. Por isso que quando a gente fala de temperatura, nós falamos de energia cinética média, tirando a média das energias cinéticas do corpo. A temperatura está medindo o quanto essas moléculas estão oscilando. E elas oscilam com base em quanto de energia cinética elas possuem. Portanto, nós podemos concluir que quanto mais energia eu tiver dentro do corpo, maior vai ser a temperatura. Só que essa energia cinética, ela gera confusões, porque como ela é uma energia cinética que não move o corpo, afinal de contas, o corpo da pessoa, se recebesse energia cinética, deveria sair se movimentando. E a pessoa deveria ser jogada para um lado. Mas isso não acontece, porque essa energia cinética está dentro do corpo. Por isso, normalmente ela é chamada de energia interna. Apesar de ser uma energia de vibração, de oscilação, de movimento, ela é uma energia dentro do corpo. Então, ela é a energia armazenada nos corpos, responsável pela oscilação de suas moléculas. Poxa, mas aí você deve estar se perguntando, mas que confusão existe? Parece muito claro para mim. A energia cinética está dentro do corpo, então ela é uma energia interna. Ela faz as moléculas oscilarem. Muito claro para mim. Pois é, a confusão aparece porque essa energia térmica normalmente é chamada de energia potencial. E é aí que a confusão aparece. Como é que ela pode ser potencial se ela é cinética? Ela é uma ou ela é outra? É porque aqui nós temos um problema de referencial. Se nós analisarmos as moléculas do corpo, ou seja, o interior do corpo, essa energia térmica ela é cinética. Ela faz as moléculas do corpo oscilarem. Agora, se a gente for analisar o corpo macro, a parte de fora, o corpo como um todo, como ela é uma energia que não está fazendo o corpo se movimentar, mas existe dentro do corpo, ela é chamada de energia armazenada, energia potencial. E é aí que as confusões aparecem. Então, perceba que a energia térmica, ela só existe, então, dentro dos corpos. Ela é uma energia interna, armazenada lá dentro. E lá dentro, para as moléculas, ela é responsável por provocar movimento. Então, ela é uma energia cinética interna. Por último, falta apenas o calor,
E aí nós encerramos isso. Perceba que a energia térmica determina a temperatura. O que é que um termômetro está medindo? Quando você coloca um termômetro no corpo, ele recebe energia térmica do corpo e começa a oscilar. As moléculas do mercúrio dentro do termômetro, como estão oscilando na mesma frequência das moléculas do corpo, expandem, se movem, e aí a leitura do termômetro acontece. Então, termômetro mede uma energia interna, uma energia térmica. Calor é uma energia externa. Nós já começamos por aqui. Não existe calor dentro dos corpos, porque se estiver dentro do corpo, é energia térmica, não é mais calor. E essa energia ela é trocada entre corpos de temperaturas diferentes. Por exemplo, imagine um corpo que tem maior temperatura e um corpo que tem menor temperatura. Quer dizer que o corpo de maior temperatura é o corpo de maior energia interna, e o corpo de menor temperatura é o corpo de menor energia interna. As moléculas do corpo de maior temperatura apresentam maior vibração, elas oscilam mais, enquanto que as moléculas do corpo mais frio apresentam menor vibração. E aí, graças a essa diferença de energia, vai haver um fluxo espontâneo de calor, de energia. A energia interna do corpo mais quente vai sair dele, e aí vai deixar de ser interna, vai passar a se chamar calor, vai fluir para o corpo mais frio. Quando esse corpo mais frio absorver esse calor, ela deixa de ser calor e volta a ser energia interna. Pois bem, no final das contas, então, o calor só existe fora dos corpos, e ele flui de maneira espontânea. O fluxo espontâneo dele sempre é do corpo mais quente para o corpo mais frio, sem exceções. De maneira espontânea, apenas assim. Agora vamos traduzir isso daqui para o nosso dia a dia. E aí a questão vai ficar mais clara. Não existe frio. Não existe a entidade frio. A pessoa está lá, o frio entrou e ela ficou com frio. Não. Existem corpos mais quentes e corpos menos quentes. Quando a gente fala que o corpo é frio, ele só tem uma temperatura mais baixa. E o corpo mais quente tem uma temperatura mais alta. Então, se você for lá na questão, ele fala que o fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. Frio, então, é uma entidade que, se ele entrasse, ele deixaria as pessoas com frio. Isso não existe. Do mesmo jeito que não existe a sombra, existe a falta de luz. Existe um local mais iluminado e um menos iluminado. A sombra não existe. Portanto, o que é que um cobertor faz? O que é que esse cobertor aqui está fazendo? Porque como é que ele aquece a sua casa? Ele não aquece. Não existe essa história de um cobertor aquecer. O que acontece, na verdade, é quando você deita à noite na sua caminha e coloca um cobertor por cima, o que acontece é que você é o corpo mais quente nessa relação. Sua temperatura é maior que a temperatura do ambiente, do ar. Logo, tende a haver um fluxo de calor de você para o ar do seu quarto. O que o cobertor faz é bloquear esse fluxo de calor. Ele impede que haja esse fluxo. Então, o cobertor não te esquenta. Ele evita que você perca energia térmica. É isso. Ele mantém a sua temperatura, atrapalhando o fluxo espontâneo do calor. Ah, vesti a blusa porque a blusa te esquentou. Não. A blusa evitou que você libere sua energia em forma de calor. Portanto, vamos ver as opções. Porta e cobertores têm funções de aquecer a casa e os corpos. Já está errado. Não existe a história de aquecer. Nada aquece nada. Não tem nada disso. A porta e o cobertor não aquecem. Eles evitam que o corpo esfrie. Evitar a entrada do frio. Frio não existe. Na casa e nos corpos não existe. Frio é ausência de calor. Não tem frio. Minimiza a perda de calor pela casa e pelos corpos. Opa, acho que essa é a nossa resposta.
Vamos ver as outras. Diminui a entrada de frio. Frio não existe. Aquece a casa. Eles não aquecem. Reduz a perda de calor. Essa parte está legal, só essa parte que está certa. Mas como a parte inicial está errada, a resposta certa é a letra C.